Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Entre Faixas Preta. Eu sou o Johnny da BJJ 24 Horas e o episódio de hoje aqui é com meu colega e amigo, professor Baroni. Oi, professor, tudo bem? É um prazer estar aqui, escutar a sua história, compartilhar essa história com os nossos seguidores, né? Queria que você primeiro desse um oi pra galera aí. Fala galera, professor Baroni aqui da Carso. Mais uma vez agradecer ao Johnny aí, a BJJ 24 Horas, todo mundo que segue a página também, galera que acompanha nosso trabalho aí. Vamos embora pra cima nesse documentário bem insano aí. É isso aí. Professor, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você entrou no esporte. Já entrou direto no jiu-jitsu ou conheceu o esporte? Como que foi isso e quando foi? Eu fiz a verdade, quando pequeno, né, todo mundo sonha ser jogador de futebol, né? Eu comecei no futebol, jogava muita bola nos campinhos perto de casa. E foi uma época que acho que eu tinha uns 8 para 9 anos ali, fui jogar no futebol de campo, no exército lá, ele cediu o campo por 8 anos, a gente fazia o treino de base do Ituano lá. Aí depois foi crescendo, aí fui pro futsal também, joguei bastante futsal e sempre em projeto social, né? Aí lá que eu conheci minha primeira arte marcial, que foi o karatê. Aí fiquei um tempo no karatê com o professor Sandro lá, aí foi indo, caminhando. Aí eu conheci o jiu-jitsu já um pouco mais velho, eu tinha para 17, para 18 anos ali, através de brincadeira de amigo, né, como sempre. Aí foi onde que comecei a treinar jiu-jitsu e estamos aí, essa caminhada longa aí dentro do jiu-jitsu. Acho que a minha primeira aula de jiu-jitsu foi em 2009. 2009. E o que te motivou assim a começar no jiu-jitsu? Queria conhecer um esporte novo ou teve algo a mais que te fez entrar no jiu-jitsu? Qual que foi o teu primeiro contato com o jiu-jitsu? O primeiro contato ali foi através do Rildo, né, que é um irmão que era um grande parceiro meu, o Elder. Eu tive esse primeiro contato com ele, treinei muito com ele na casa dele, assim, até conhecer uma academia de verdade, né, que depois a gente foi lá pro Felipão da KZ, que é um faixa preta sinistro do Barbosa, da B9. E de lá pra cá eu falei assim, é um esporte muito difícil, né? Então eu sempre gostei de aprender algo difíceis, então foi onde que eu me esforcei bastante. E aí de lá pra cá tem vários altos e baixos aí, hoje a gente tá aí dando aula, né? Ah, entendi. Legal. E me diz uma coisa, essa primeira relação que você teve com o jiu-jitsu ali, quando entrou, pisou no tatame, você sentiu que era aquilo mesmo que você queria fazer? Gostou do esporte? O que te encantou no esporte, no jiu-jitsu em específico? O que eu mais fiquei encantado, assim, quando eu comecei a treinar ali, foi a dificuldade, né? É um esporte muito difícil, né? E usa muita força, e na época eu fazia um pouco de musculação também, acabou me encantando mais pela boa coordenação que o jiu-jitsu faz com o corpo da gente. Aí de lá pra cá eu não quis parar mais, né? Sobre competições, você entrou no jiu-jitsu ali na faixa branca, azul, chegou a competir nessas faixas? Como que foi sua história, tua primeira competição? Quando foi? Minha primeira competição foi no Paulista, foi bem na época que o Paulista lá de São Paulo era um campeonato bem hypado hoje, né? Época que Leandro Lô estava em ascensão ali na faixa preta, os Miau também estavam muito em ascensão, então eu já fui para a competição ali. Depois de eu competir um pouco mais, eu competi em alguns campeonatos regionais, mas aí eu parei ali, peguei azul na época lá em São Paulo, com o Felipão, aí eu não dei continuidade na competição, foi na hora que eu fiz a transição para cá, né? Aí nesse meio caminho de lá para cá, perdi meu pai faleceu, daí eu não quis mais treinar jiu-jitsu. Aí eu fiquei 2 anos aí sem treinar jiu-jitsu, quase 3, na mudança para Curitiba, né? Aí quando eu voltei, quando eu tava aqui, eu decidi voltar a treinar jiu-jitsu, eu tava de azul. Aí eu voltei a treinar para ter condicionamento físico e de lá para cá não parei mais nenhum dia. Nossa, top demais. E sobre as competições, o que ficou marcado para você assim? Em uma delas, o que ficou marcado? Algum sentimento assim, positivo ou negativo, adrenalina? O que você pode compartilhar para a gente aqui de experiência nessa parte de competição, das faixas iniciais ali, azul, branca, azul, roxa? O que você tem para compartilhar conosco? Eu até defendo muito isso nos kids hoje, né? Que tem que ir para a competição, porque a competição ela tem algo que o treino não tem,
que é a adrenalina e lidar com a ansiedade, né? O medo de perder, o medo de ganhar. A gente conversando agora, lembra o meu primeiro campeonato de branca, né? Era branca, bem estilo agressivo mesmo, que é o branca, né? Deu uma baiana num rapaz lá e acabei apagando ele na baiana e doido pra querer fazer ele lutar de novo. Não tinha noção, era o primeiro campeonato, né? E lembro que o meu professor, o Filipão, o Rildo, e a galera que treinava com a gente, assim, a galera, pô, fica calmo, não vai lutar mais. E eu todo apavorado, fui até buscar o médico do outro lado para atender o rapaz, porque o juiz estava pedindo para chamar o médico. Bem na loucura assim mesmo, foi algo que marcou bastante nas minhas primeiras competição ali. E hoje, algo assim que eu acho que eu fico mais nervoso vendo meus alunos competir que eu próprio competindo. Apesar que eu dei uma pausa nas competições por causa dessas mudanças de abrir o CT também, né? De ter essa estrutura hoje e focar mais no Kids, né? Que hoje é o meu foco principal aí é nos meninos que estão competindo. Entendi. E já podemos pular para a parte que eu conheço um pouco da tua história, né? Mas pular para a parte aí que quando você começou a dar aula, né? Eu sei que você dá aula para os kids. Como que foi esse teu início? E quando que você decidiu a virar instrutor ou a virar professor para dar aula? Essa parte é bem legal, bem bacana, porque quando eu era mais pequeno, assim, tipo, era menor de idade, toda vez que eu ia para um aniversário, eu sempre fazia aquela montoeira de molecada para bagunçar, né? Aí quando a gente se mudou para cá, eu tive um pouco de excesso de obesidade, ganhei bastante peso, voltei a treinar e não tinha mais momentos de qualidade com a minha filha, né? Eu vivia pouco, porque trabalhava muito e não tinha muito contato com a minha filha. Aí foi onde que eu pedi pro dono lá da academia, pro Paulinho, me ceder um horário para mim passar um pouco do que eu sabia de jiu-jitsu para ela. Mas nunca passava pela minha cabeça que eu ia se tornar professor de jiu-jitsu. Aí foi quando eu peguei um horário ali acho que era das 5h30, 6h30, para dar aula para a Manu. Daí, através da Manu, veio a Clara, aí da Clara veio já tamo aí com... Até a Manu tá aqui, né? Manu, vem aqui, Manu. Vem dar um oi pro pessoal. Tudo bem, Manu? A Manu é filha do professor, né? Manu, conta pra gente aqui, desde quantos anos que você treina? Eu já estou nessa caminhada do jiu-jitsu faz 6 anos, com muita dedicação, né? Comecei em 2019, porque meu pai, como ele disse, não tinha muito tempo de qualidade por conta do serviço. Daí ele falou, vou abrir um treino para os kids. Daí assim vem em seguida a turma que foi crescendo ao correr do tempo e começou essa família, né? Que hoje em dia tá imensa. Uma parada bem legal também, Johnny. Eu sempre comento pra galera, assim, quando a gente tá assim, meus 2 primeiros alunos estão comigo até hoje, que é a Clara e a Manu. Então é uma parte bem legal, assim, também. Eu acho... Aí de lá pra cá foi, tipo, dar aula numa academia, aí através eu fui pra treinar na Carso com o mestre Rogério, com o Penão, né? Aí de lá pra lá não parei mais. Aí foi onde que o Rogério começou a me doutrinar para se tornar um instrutor, né? Aí fui ganhando bagagem, competi bastante ali na Roxa também, tive bastante boas experiências para conduzir uma boa aula na Roxa e estamos aí já no primeiro ano de faixa preta já, né? Que legal. E nessa tua caminhada aí, o que você acha? Você acha que é importante a competição para uma pessoa que está treinando jiu-jitsu e ela tem sonho de virar um professor? Você acha que faz diferença sentir a adrenalina, o clima, a competição ali? Isso ajuda? É muito válido isso, Johnny, por causa que não que o professor seja um atleta profissional de jiu-jitsu. Eu acho que antes de tudo ele ser um bom professor, ele tem que ter uma boa didática, né? Às vezes ele não precisa ser um bom competidor, mas ele tem que ter uma boa didática para conduzir uma boa aula de jiu-jitsu e conhecer muito da área, né? Mas imagine se o cara não tem um contato com a competição, como que ele vai lidar com um aluno que queira competir? Então acho que é muito válido essa parte dele ter competido um pouco, nem que seja nas coloridas ou até na própria preta mesmo, até para ele saber a vivência que é dentro de uma competição, às vezes saber conduzir uma palavra para o aluno ali, porque o emocional na competição é tudo, né? Às vezes é muito mais emocional que o próprio treino.
Eu digo pelos kids, né? O kids é muito emocional. Perde uma luta, chora, não quer voltar pro treino, aí você tem que ir, abraçar, falar que é o processo. Tem alunos que já não perdem desde a primeira, então tem muito isso. E o professor ele tem que passar por esse processo também, igual o aluno passou. Não que ele precisa ser um campeão mundial, eu acho que não está atrelado a isso. Mas ele tem que sim, tem que ter essa experiência com a competição. Eu acho que é muito válida para ele conduzir uma boa turma, uma boa turma, porque vai chegar aluno que vai querer ter essa experiência de competir. Então ele tem passado esse processo, acho que é muito importante. Eu concordo com você, também acho que é super válido, pelo menos quem treina jiu-jitsu, nem que não queira se tornar um professor, não tenha essa ideia de se tornar um professor, mas precisa entrar numa competição pelo menos uma vez para sentir a adrenalina, aquela atmosfera, aquela energia que tem ali que não tem nem como explicar. Só quem sente, quem tá ali, sente e sabe como que é, né? E eu mesmo competi da minha faixa branca até a faixa preta, competi em todas as faixas, mais perdi do que ganhei, mas aprendi muito, sempre aprendi. Toda a derrota que eu tive lá não levava como uma derrota, eu levava como um aprendizado, que eu voltava para a academia e treinava e estudava mais aquela posição. E eu acho que a competição, ela tem muito disso, fazer você evoluir no seu jogo. Quando você volta, você estuda mais, você sempre tem um gásinho a mais para... Essa parte é bem legal, Johnny. Eu fui para 3 brasileiros, né? O primeiro eu fiquei em terceiro, o segundo eu fiquei em terceiro também. E meu jogo muito forte na roxa era meia guarda. E eu acabei perdendo a semifinal no primeiro brasileiro, que eu fiquei em terceiro, acabei perdendo a semifinal num jogo de meia guarda. Você vê, eu jogo tão bem de meia guarda, mas caí na meia guarda lá, o rapaz conseguiu me raspar faltando 40 segundos. Tava com umas 3 vantagens em cima, mas tomei os 2. Eu voltei tão frustrado, tipo, de perder na minha posição, que eu tanto faço, mas só que me voltei assim com uma cobrança legal, sabe? Falei, pô, não é só fazer, eu tenho que fazer acontecer, tipo, tanto passando a meia guarda ou fazendo a meia guarda. Isso aí foi uma virada de chave muito grande ali pra dentro da competição também. Hoje eu até cobro os meninos dos kids muito sobre isso aí, sabe? Tipo, que eles têm que treinar tanto guarda, tanto passando, tanto botando queda, ser mais completo possível, tentar chegar mais encascorado dentro da competição. Sim, e o jiu-jitsu ele tá evoluindo muito, né? Cada dia que passa ele evolui cada dia mais. Os professores estão estudando mais, os alunos estão estudando mais, tá todo mundo estudando muito jiu-jitsu. Então quem não pega esses detalhes, não presta atenção, não se dedica, tá ficando para trás, porque você chega numa competição aí, você tá vendo que as competições estaduais, que são as competições local aqui da cidade, cada vez ela tá subindo mais o nível. Nossa, não é só um brasileiro, o estadual tá cada vez mais difícil. Você tira por esse último paranaense que tivemos aí, deu mais de 3 mil atletas, então, e muito atleta duro. Uma competição com 3 mil atletas da Federação Paranaense de Jiu-Jitsu, aqui em Curitiba, super disputada, com atletas de altíssimo nível. E eu digo mais ainda, tem atletas ali que se tivesse oportunidade, ou se fosse para um campeonato brasileiro, com certeza sairia de lá campeão, porque tem muito atleta duro, né? Sem dúvidas, tem muito atleta bom. Não digo só aqui que treina comigo, mas os meninos lá do Danilo Crescêncio, da Atos de Pinhais também, os meninos muito duros, não tem luta fácil hoje lá dentro da competição, né? Então, igual você comentou mesmo, acho que se muito hoje do cenário regional, que se tivesse uma oportunidade de estar no brasileiro, de estar no mundial, sem dúvida ia ser pedreira de muita chave ali. Com certeza. E nessa parte que você começou a dar aula, em qual faixa? Eu comecei na verdade... Obrigado, Manu. Obrigado, filha. Eu comecei dando aula pra Manu na faixa azul, né? Tava na transição da azul pra roxa ali, quase no meu finalzinho de ciclo de azul. Comecei a puxar uns treinos pra ela. Aí depois logo eu peguei a roxa, daí eu comecei a puxar a turma, e a turma começou a aumentar, né? Daí entrou a Clara, nós tínhamos um pouco de conexão ali. Aí, através da Clara foi vindo outros alunos, foi vindo outros. E hoje aí estamos com essa turma gigante aí hoje. Meu Deus do céu, é moleque pra treinar, hein? Que legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta.
nessa tua caminhada do jiu-jitsu, no teu jogo, o jogo da gente vai se moldando, né? Às vezes a gente tá jogando mais por baixo, às vezes mais por cima, uma meia guarda, uma passagem. O que do teu jogo que você, nessa construção, nessa tua trajetória, o que você tem diria assim, ó, esse jogo aqui eu gosto, essa posição eu gosto? Seria... Essa pergunta é bem válida, porque eu sempre fui um cara passador. Botava a queda ali o tempo inteiro amarrando, um jogo muito amarrado, né? Um jogo de passador amarrado, botando muita pressão ali na meia guarda, subindo para 100 quilos. E hoje, acho que 80% das minhas aulas aí é para guarda. Então hoje, da marrom para preta, eu me moldei muito fazendo guarda. E hoje, eu até comentei com você agora de pouco, Johnny, hoje a gente é proibido fechar a guarda aqui nos treinos. Então chega no treino de sexta, eu libero pra molecada fechar a guarda. A molecada não consegue porque treina a semana inteira sem poder fechar a guarda. Fechou a guarda, paga sprawl. Então a molecada já tá bem educada aí já hoje. Legal. E o legal é que acho que hoje a molecada tá bem completa aí. Tipo, tem um pouco do meu jogo passando, né? Mas a maioria é muito bom guardeiro aí, Davizinho, Magrelo. Os moleques mandam muito bem na guarda, hein? Legal. E eu sempre peço pro professor, pro atleta mostrar a posição aqui, alguma posição ou técnica. Tem alguma aí que você lembra? Quer mostrar pra gente aqui? Boa, vou mostrar uma posição aí, galera. É uma situação aí de um armlock bem justinho dentro da guarda-laço aí que a gente tá estudando aí essa semana. É um armlock meio que invisível aí, que pouca gente enxerga ele, mas é uma situação muito justa aí. Vamos lá então? Então vamos fazer esse. Fico aqui mesmo? Pode Você ficar acha aí, que dá pra pegar? Vai dar boa. Acho que ficar um pouquinho mais lá não vai mostrar a situação lá. Cheguei lá, tô na guarda-laço. Ficar um pouquinho mais pra cá, Johnny. Aí. Tô aqui na guarda-laço. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou segurar bem a guarda-laço e vou lá no joelho dele. Isso pros kids ajuda bastante a transição, porque acontece com mais facilidade. Eu vou raspar. Na hora que ele bateu no chão, a ideia da raspagem é subir e garantir os dois, né? Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma transição de pegada. Eu vou sair dessa pegada da guarda-laço pro cotovelo. Agora eu vou fazer só uma levantação e vou jogar meu joelho aqui. Aí tá pegando. Posso passar a perna por cima, bem justinho. É um armlock que fica um pouco escondido aí dentro da posição, mas eu venho trabalhando bastante essa dinâmica com a molecada, né? Enxergar situações do armlock onde que não é um visível, né? Acho que essa é uma posição bem válida aí dentro da guarda-laço. Muito bom. Faz ela de volta aí só pra Vamos lá. o pessoal ver certinho lá. Ó, tô Então aqui. você tá trabalhando na laço? Tô trabalhando na laço, normal. Posso trabalhar laço e aranha, trabalhar quadril, posso entrar pra raspar. Mas aqui é quando o cara dá uma amarrada mesmo. Ele amarra um pouco e não deixa a gente trabalhar dentro da guarda-laço. Eu vou lá no joelho dele, puxo o meu cotovelo pra fora e raspo. Aqui eu solto e entro. Pressão. É uma posição bem justa aí. Muito boa. Posição forte, né? Isso aí. Pega ali o celular, professor. Posição muito boa, professor. Galera, vocês que estão assistindo aí, assista, tenta fazer aí no treino aí, pega o coleguinha, tenta fazer esse ajuste para ver se funciona para você aí também. Professor, uma outra coisa. Queria saber para você como foi a conquista da faixa preta. Eu pergunto para todo mundo. Então, naquela transição ali da faixa marrom para preta, quando você ganhou a faixa preta, já sabia, não sabia? Como que foi sua reação? Assim, é uma reação, um sentimento único, né? Porque é uma caminhada muito longa dentro do jiu-jitsu, né? Tipo, tô treinando, bem dizer, desde 2009. Então é uma caminhada muito longa, mas foi um sentimento muito bom, mas eu acho que eu tava preparado, sabe, Johnny? Tipo, pela intensidade de treinos que eu fiz nas coloridas, sabe? Eu procurei treinar muito na roxa, treinava 3 vezes por dia. Na marrom não foi diferente, então foi bastante ajuste. Mas foi um sentimento muito bacana, assim, de ter recebido a faixa. Mais ainda receber com meus parceiros de treino, né? Que acho que no dia lá o Rob também pegou a preta junto comigo lá. Então a gente sempre treinou desde a azul. Então a gente sempre saiu na porrada, não tinha massagem entre nós dois. Foi bem legal ter pegado a preta com ele ali. Pegar a preta com o mestre Rogério. Me educou muito dentro do jiu-jitsu. Até por questão do CT, ele me ajudou bastante nessa parte de entender a parte do business aí. Entendi.
E para você, o que que você vê assim, o que que mudou depois que você conquistou a faixa preta? Ah, amadureceu muito, né, Johnny? Eu me amadureci bastante, aprendi a conduzir mais as coisas, né? Porque a faixa preta tira a responsabilidade, né? Bem dizer, você se formou numa faculdade, eu vejo muito isso, até falo isso pra molecada hoje. Então, hoje me vejo muito mais formador do que professor, né? Tipo, às vezes a gente, dá uma aula é uma coisa. Hoje a gente lida com várias situações, né? O aluno que é autista, o aluno que é obeso, o aluno que tem um temperamento mais explosivo. Então hoje a gente deixa de dar aula, mas acaba lidando com mais pessoas. Então entra na parte de ser formador. Então a faixa preta me deixou mais cascorado, sabe? Aprender a lidar com várias situações ali no tatame. É legal, né? Quando a gente recebe a faixa preta, parece que vira uma chave e tudo muda, né? Sim. Tudo muda. E é isso aí. Eu acho que eu não tinha essa responsabilidade nas coloridas, sabe? Eu dava aula um pouco mais brincando, sabe? Tipo, se divertindo com a molecada. Hoje parece que virou a chave. Eu acho que a molecada tem que ver Você sente o peso, né? o peso, Você sente o peso da... de ter a faixa preta, né? Acho que isso é diferenciado aí, quando você se torna faixa preta, né? Isso Legal. é muito legal. Professor, aproveitando aí, como que é a tua metodologia? Eu sei que você tem uma turma grande aqui, uma turma grande de kids. Queria saber como é que é a tua metodologia, como que você trata esses treinos dos kids aí. Você até falou um pedacinho que está trabalhando agora com com a guarda aberta para incentivar eles a fazer um jogo mais fluido. Mas enfim, um resumo ali de como que é teu treino, como é que é a tua metodologia, qual que é a tua mentalidade com os kids aqui. Hoje, nas minhas aulas, né, eu tenho treino todos os dias às 19 horas para os kids. Pretendo abrir mais... Inclusive, daqui a pouquinho a gente está gravando aqui, o pessoal está chegando ali. Daqui a pouquinho eu tenho o treino dos kids, eu vou mostrar um pouquinho como que é o treino aqui. Pode seguir, professor. A ideia é abrir mais horários aí para garotada, para desafogar um pouco as aulas, né? Mas hoje tem essa... eu brinco com eles, é o no joke, né? Não a brincadeira. Então a gente não tem brincadeira na aula. Então é treino, igual treino competitivo mesmo. A minha turma do Kids é quase 80% compete. Então hoje eu não tenho brincadeira na aula. Às vezes eu tenho alguns dias, algumas situações do ano, que eu tenho algumas dinâmicas, né? Hoje um dia dela é a garrafa maluca. Então tem a Páscoa da cesta, tem que personalizar a cesta. Então tem as noites dos pijamas aí nas férias. Então eu vou, em vez de eu fazer a brincadeira no tatame, eu prefiro levar a molecada pro parque. É isso aí, legal. E eu vejo que tem bastante gente, bastante competidor, né? Aqui, ó. Até hoje é o dia da garrafa maluca. Legal. Olha o que veio aqui, ó. Isso aqui usa a criatividade, ó. É bem legal, coisa simples, mas interte bastante a molecada com os pais, faz os pais quebrar a cabeça aí pra montar a garrafa. É legal isso aí. E isso é legal, que faz com que a criança e o pai tenham uma conexão ainda maior. Sim. Né? É o que eu falo sempre, assim, o jiu-jitsu ele é muito bom para a família. Por quê? Porque o pai tem que levar o filho na escola. Então ele tem que levar, vai ter que ficar ali esperando. E esse tempo que ele tem de deslocamento da casa até a escola de jiu-jitsu, da escola até em casa, é o tempo que ele tem ali para conversar, perguntar como é que foi o dia. Às vezes muitos pais trabalham o dia inteiro, não tem muito essa conexão com as crianças pela rotina mesmo, e as crianças estão cada dia mais no celular. O jiu-jitsu, o esporte, ele faz essa ajuda, né, professor? Hoje tá bem legal aqui a turma, que tem muito pai querendo treinar com o filho. Acho que pega um pouco da minha vivência, né? Que, tipo, ter momentos de qualidade com os filhos, né? Hoje tem muito pai procurando treinar com os filhos hoje. Legal, né? É isso aí, galera. Eu vou colocar aqui eu vou pedir pro professor falar o endereço, mas depois vou deixar na legenda aqui o endereço do CT do professor, fica aqui em Curitiba. Quem quiser vir fazer um treino aqui, fazer uma aula experimental, vai tá convidado aqui a conhecer o CT, né, professor? Passa o endereço aí, professor. Aqui a gente está na Rua Jardim Olinda, 147, no sítio cercado. A referência aqui é a caixa da Rua Guaçuí. Tenho treinos abertos todos os dias, né? A galera que quiser vir fazer uma aula experimental, tá convidado. Mas eu tenho o treino do Open Kids, que é toda quinta-feira, aberto em todas as academias.
pra pegar volume e treinar com uma galera diferente aí. Legal, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, curta, compartilha aí. Vamos fazer esse vídeo chegar ao número maior de pessoas. A ideia aqui dessa série é levar a história de professores, de pessoas que chegaram, conquistaram a faixa preta, para que consiga motivar pessoas que estão aí na trajetória, na jornada. É isso aí. Aquela frase lá, Johnny. Aquilo que eu sempre falo, insista, persista e não desista. Bora treinar. Ui. Boa, Johnny. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado.